gente. É um prazer estar aqui com você de novo na quarta-feira, 1 hora de programa. A gente está muito contente aqui por isso, né? Já estamos quase há um mês fazendo isso. E a grande preocupação da mulherada hoje é o problema de alimentos. E elas ligam desesperadas. Não é só para mim, não, para todos os advogados. Porque, na verdade, muito marido não está pagando. É por isso que eu digo, toda vez que vai fazer um acordo judicial, o bom é estabelecer que se desconte o dinheiro na folha de pagamento da empresa. Porque aí ele tem um percentual para receber e automaticamente ele desconta daquele valor os alimentos que você tem por direito. Agora, se deixa para ele depositar, é evidente que numa situação como a pandemia, o sujeito não quer pagar porque não quer mesmo, que não tem boa índole, ou ele não está recebendo. Você tem de pensar também que da situação dele. Imagina, ele está trabalhando e de repente não está trabalhando mais. Está recebendo e depois não está recebendo mais. Agora, a gente tem de saber também que alimentos para filhos, principalmente menores impúberes, precisa repagar, não tem jeito. Mas tem que conversar. Não adianta ficar brigando com a pessoa. E outra coisa, se ele não está recebendo, não tem como pagar. Então ele vai ter de se virar, ele vai ter de arrumar dinheiro, ele vai ter de alimentar as crianças. Mas às vezes não é naquela mesma perspectiva que tinha no contrato lá firmado na frente do juiz. Então eu lembro sempre para vocês o seguinte, ó, vai fazer uma separação judicial, ele está trabalhando, faz constar que vai descontar em folha. Ele se aposentou, desconta diretamente lá da aposentadoria dele, ou estadual, ou municipal, ou federal. Se ele trabalha numa empresa, ele saiu e foi em outra, avisa para o Jó, Excelência, mudou, ele não está trabalhando mais na firma A, está trabalhando na firma B. Isso não tem nada a ver com aumentar ou abaixar a pensão alimentícia. Outra coisa, nenhum pai vai ser doido de entrar com um pedido de redução de pensão alimentícia agora. Porque, na verdade, não vai baixar. O juiz vai mandar esperar passar esse período terrível que nós estamos passando, para depois analisar a situação. Agora, é inviável tentar cobrar da pessoa um valor que ele não tem. Outra coisa, você também, mãe, tem muita coisa que você não está pagando. Não deve estar pagando escola, está pagando bem menos. Tem uma série de fatores que estão reduzindo. Então, o legal era conversar. Não adianta ficar brigando. E ele não vai tirar de onde que ele não tem. E se brigar é que ele não paga. Aí você vai pedir para o juiz como é que fica. Vai demorar mais isso daí. Vocês entendem? Agora, outra coisa também que eu queria dizer para vocês, mães, é o seguinte, ó. Tem muito pai que está achando que está pagando muita pensão. Então, o que ele faz? Ele vai na criançada, normalmente já estão entrando na adolescência, e começa a fazer a cabeça dos filhos para ir morar com ele. Morar com ele e com a amante dele, ou ele e a mulher dele, a nova mulher, não dá certo. Se a guarda é compartilhada e está definido que as crianças permanecem com a mãe, qualquer coisa no sentido que ele fizer a cabeça das crianças, para passar elas para ele, é caso de busca e apreensão. Por exemplo, tem casos que a gente lê lá que a mãe, digamos, precisou de um tratamento, ficou um mês com o pai e as crianças, num acordo, enquanto ela estava em tratamento, de repente, ela quer a criança de volta, ela sarou, e o pai não quer devolver. Então, tem duas situações a fazer. A primeira é levar o acordo judicial, aquele homologado, aquela sentença, quando é um acordo entre as partes que o juiz homologa, vira sentença. É levar esse documento para o juiz, para a delegacia de polícia, eles vão abrir um inquérito, porque o pai está com a criança indevidamente na mão dele. Não está cumprindo cláusulas contratuais previstas no acordo judicial de alimentos. Aí é só informar, apresentar isso para o juiz, ele vai ser processado criminalmente e, ao mesmo tempo, ele vai ter de devolver a criança. Não tem conversa. E outra coisa, não adianta a criança, a menina, eu quero ficar com meu pai porque ele é maravilhoso, ele me dá tudo. A guarda foi definida com a mãe. É muito difícil alguém tirar um filho da mãe, a não ser se ela quiser. Eu, na minha vida como advogado, eu só vi 2 mães entregar os filhos. Uma se arrependeu depois amargamente e não teve jeito, o juiz não devolveu mais, ficou com o pai. E a outra, ela tentou e depois voltou atrás.
Então, na verdade, o que tem que se fazer é o seguinte, ó, você está atrasado, você não pagou, como é que fica? Não, eu vou pagar. Nesse período, era bom fazer um acordo. Vai passar para o advogado, tudo que vai ser pedido em juízo é rápido. Mas, de verdade, não é tão rápido como a fome das crianças. Outra coisa, a mãe, ela tem que se desvelar mais nessa época. Vamos imaginar, eu vi lá minha filha os dois filhos dela estão estudando, tem 6 horas de aula por dia pela internet, lá pela televisão. Então, ela tem que ajudar, tem que estar presente, tem que ensinar. Então, a mãe tem muito mais atividade dentro de casa agora com as crianças e tomando conta. Então, não era o caso do pai pegar e pedir uma redução de valor ou querer pagar metade. Era o caso dele ajudar, colocando uma faxineira lá, uma empregada para fazer limpeza. Era o caso dele estar junto, porque as crianças são filhos, é filho da gente. E as crianças vão lembrar dessa época aqui. Então, o que é importante para a gente é não perder a linha, não brigar. Olha, a filha liga amanhã, eu não quero voltar mais para casa, eu resolvi morar com meu pai. Olha, filha, não dá para fazer assim. Não, já está decidido, adoro a mulher dele. Tá bom, vai na delegacia, faz um BO, ele vai responder inquérito, apresenta esse inquérito lá para o juiz, e o juiz vai decretar a busca e apreensão, vai mandar buscar a criança, pouco se importando com a vontade dela e dele. Aí, se ele quiser, ele entra com uma ação, vai discutir esse tipo de situação em juízo. Mas ele não pode tirar. Eu só vi uma vez um caso desses daqui que a mãe perdeu a guarda dos filhos. Foi numa situação que ela mantinha homens dentro de casa e as crianças viam. Aí não tem jeito. Mas mesmo se a mulher fosse, hipoteticamente, uma prostituta, e ela fizesse isso muito longe, distante da casa dela, e mantesse essas crianças com carinho, com amor, com dedicação, e fora desse tipo de ramo, ninguém tira os filhos dela. O trabalho dela é uma coisa, a casa dela é outra. Então você, mãe, não vai muito na história. O Luiz Antônio Zampar, que saudade de você, meu. Você está em casa, está trabalhando que nem eu. É bravo, hein? Então pensem no seguinte, ó. Mulherada, o problema é sério? É sério. Não está mandando todo o dinheiro? Tenta pensar na recessão, no problema alimentar, na situação do pai, se ele está recebendo. Conversa com ele. Olha, tinha um rapaz lá que ganhava uma fortuna, lá ele tinha uma loja de doce. Agora ele não está vendendo nada. Diz que ele fechou até todos os ovos de Páscoa, ficou tudo lá guardado lá. Não conseguiu vender. Então tem situações terríveis. A pessoa não tem como trabalhar. Se trabalhar, vai preso. O negócio é muito sério isso daqui. Então, agora, outra coisa também que tem muita gente me perguntando é sobre plano de saúde. Plano de saúde, o negócio está ficando cada vez pior. Sabe por quê? Porque tem muita decisão conflitante, tem muita situação que os planos de saúde estão recorrendo com grandes advogados. Então, na verdade, o que eles querem é dinheiro e, para contrapartida, eles não estão nem aí com o problema da pandemia. Por exemplo, eu já vi um caso lá que a pessoa atrasou 20 dias. Ó, a pessoa pagou 30 anos. Atrasou 20 dias, veio uma cartinha para ele dizendo o seguinte, que já estava na iminência de ser cancelado o plano e que era para devolver a carteirinha. E se terceiro utilizasse a carteirinha do plano, a pessoa seria responsabilizada criminalmente. É uma carta, o cara está 20 anos pagando aquele plano, ou 30 anos, e vem uma carta dessa. Na verdade, eles estão tão preocupados como nós. Só que eles não estão querendo dar uma alternativa para a pessoa. Eles estão um pouco se tocando se você está na pandemia, está recebendo, não está. Mas tem umas situações que a gente entende aqui. É o seguinte, olha, a primeira coisa, tem muito plano de saúde que está vendo a pessoa atrasar. Atrasa uma vez, atrasa outra, vai pagando com multa, vocês sabem como é que é, né? E vai atrasando. Aí ele manda uma cartinha para você, olha, eu não tenho mais interesse em que você continue no plano. Normalmente, eles fazem isso. Ô, Fernando Tongado, que saudade de você, o Ladeira. Eles fazem essa situação para quem entrou com ação contra eles e eles estão no veneno com a pessoa, ou está pagando menos, ou obrigou eles a pagar alguma coisa que eles negaram. Não pode. Esse cancelamento unilateral não é mais possível. Tem uma lei, que é a 9.656,
de 98, que ela diz que é ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência sem notificação prévia. Então, tem de ser por inadimplência e eles têm de fazer a notificação. Então, não pode pegar e cancelar. Agora, outra coisa, vamos imaginar que eu tenho lá o meu amigo Dr. Fernando lá, e ele tem o plano de saúde dele há 30 anos, e de repente ele está internado no hospital lá e não está ganhando, não tem como fazer. Como ele é o titular do plano, enquanto ele estiver internado, eles não podem terminar com o contrato, não podem cancelar o contrato. Eles são obrigados a manter o paciente lá até ele ficar bom. Isso é importante. Agora, outra coisa que eu fiquei preocupado, que eu vi um dia desse, tinha um sujeito lá que ele tinha que tomar uma medicação de quimioterapia e ela era muito cara. E ele preferiu tomar essa quimioterapia aqui em casa, porque ele achava que o hospital tinha mais chance de ficar vulnerável à doença, aquelas coisas todas. E então ele tinha um médico lá e deram a medicação, aquelas coisas todas dele para lá, e ele sarou. O custo desse trabalho custou R$95 mil, ou R$99 mil. Não quiseram pagar, negaram. Foi entrada uma ação, o juiz da primeira instância de cara já deu procedência ao processo e mandou o plano de saúde pagar esse dinheiro com ele, com juro, correção monetária, inclusive de honorários para os advogados. O plano de saúde recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, na mesma hora, confirmou a sentença. Na mesma hora, levou 6 meses, confirmou a sentença, mandou pagar, aquelas coisas todas. A gente já estava vendo a hora de receber esse valor, porque ele está precisando desse dinheiro, né? E até ligando lá atrás. O que aconteceu? O plano de saúde recorreu para Brasília. Só para vocês terem uma ideia, para recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, cada 100 processos, ou 200 processos, que recorrem para Brasília, 198, ou seja, só passa 2 ou 3 admitido o processamento, o resto é negado tudo. Vocês não vão acreditar. Eles recorreram e foi para Brasília, foi admitido o processamento, o recurso especial, e o cliente vai ficar sem esse dinheiro por mais uns bons anos. Então a gente fica preocupado em pensar o seguinte, será que plano de saúde hoje é interesse só econômico para eles? Como é que fica a sociedade? Esse caso que eu contei para vocês dos 99 mil, eles dizem que essa medicação ele devia tomar internado no hospital. Se ele tomou em casa, eles não pagam. Gente, quem é que quer ficar no hospital tomando medicação lá se pode tomar em casa? É evidente que é muito melhor. O plano de saúde faz um chute. Se ele tivesse internado para tomar essa medicação lá no hospital, ia custar muito mais caro para o plano de saúde. Mas ele vai enrolar isso daí por uns 10 anos. E o cliente vai ficar muito chateado. Agora, o que eu estou vendo mais de problema é que as pessoas não estão conseguindo pagar o plano de saúde. Então é assim, eu vejo por mim mesmo. Então, você está lá, eles estão atualizando o plano de saúde ao bel prazer deles, e chega num momento que você não tem como fazer. Então você pergunta, o que eu vou procurar? O que eu vou fazer? Vou mudar de plano? Tem que pensar que tem problema de carência. Tem que pensar também se o outro plano tem as mesmas condições que vocês têm. Outra coisa, se você já tem uma doença pré-existente, o outro plano de saúde vai exigir uma carência para você entrar. Então, às vezes você para de pagar um e entra pelos canos no outro. A Alicia Meira está falando assim, você paga caríssimo, vai marcar consulta e demora 2 meses. É possível? Ô, Alicia, a Alicia Meira é uma amiga minha do Rio de Janeiro. Não, perdão, de Santos. Só para você ter ideia, é o maior cirurgião dentista que eu conheço no Brasil. É uma capacidade. E o doutor Fernando Tonato Ladeira é o maior médico que eu conheço também. Ele é super capaz. Ele trabalha, é especializado em tratamentos oncológicos. Mas a Alicia Meira é assim, olha, você, na verdade, precisava pedir um parente lá, um advogado seu da casa. Quando eles marcam assim com uma demora de tanto tempo assim, dá para entrar com uma ação e pedir urgência. Outra coisa, Alicia, que eu acho que você não tem 60 anos, até menos. Mas quando a pessoa já tem de 60 para cima, ela pode ir na delegacia do idoso e abrir um inquérito lá. Falar assim, olha, é o seguinte, eu tenho um plano de saúde, eu não estou bem, eu preciso fazer exame aqui, e conta para o delegado. Normalmente, um telefonema do delegado lá da delegacia do idoso faz com que eles atendam para você não em 2 meses, mas em 1 dia. Estou contando isso para você, Alice, e para todos, porque eu vi uma vez uma senhora que ela foi fazer uma cirurgia e eles não faziam. Foi fazer outra cirurgia e não fazia.
hospital público. E na terceira vez a mulher estava desesperada, ela foi, fez um BO na delegacia do idoso, abriu um pedido de liminar para juiz e conseguiu fazer o procedimento. Então, sabe o que é o problema, Alicia? É que a gente pega e não pensa assim, em atacar. A gente está sempre naquela passividade. É isso que é a desgraça da gente. Não faz nada, fica aceitando. É a mesma coisa do nosso prefeito aqui, que ele aqui em São Paulo, você está em Santos, que ele quer receber o imposto sobre o imposto dos imóveis. Ele diz que ele vai manter o imposto de imóvel, o ISS, simplesmente porque gastou, tem que pagar, e quem paga imposto de imóvel é rico. E não é por isso, a gente votou nele na expectativa de, numa situação dessa aqui, é evidente, ele abrir mão, pelo menos desse período, do imposto da casa da gente, né? Mas ele não faz esse favor. Então é assim, olha, precisa tomar muito cuidado agora com o plano de saúde. O que eles fizeram? Eles, em vez de, não são todos, mas eu estou vendo uma grande situação. Eles, em vez de pegar e prestigiar o cliente, porque paga caro, eles preferem contratar advogados especializados que vão tumultuar, vão ganhar tempo, vão procrastinar uma obrigação. E agora eles têm pareceres do Supremo Tribunal Federal que suspendem um monte de decisões. Então, na verdade, olha, vê só, por que a gente entrou no plano de saúde? Quando a gente entrou lá, acho que há 30 anos atrás, era quase que de graça daqui. Quase que de graça. Inclusive tinha um plano de saúde que era só em internação. Se você fosse internado, você tinha direito a tudo, depois você não tinha. Então, hoje em dia, o valor hoje é maior do que qualquer limite, é absurdo os valores. E o pior, vocês não sabem, precisa saber tomar muito cuidado. Hoje, você fala lá, você fala assim, olha, eu quero fazer um plano individual, né? Eles dão um contrato para você, um contrato de uma vida que é a tua. É evidente que é individual, né? Só que é um contrato coletivo de uma vida. Vocês já ouviram falar nisso? E você acredita que tem juiz que fala que eles têm direito de atualizar fora da tabela do ANS? Atualiza como eles querem, do jeito que eles querem, e começa a brincar numa situação dessa. Então, plano de saúde é muito sério. Agora, outra coisa. Se o marido se obrigou nos alimentos a pagar plano de saúde e, de repente, ele corta da mulher, ela pode cobrar o valor do plano de saúde junto com os alimentos dela. Falou, excelência, estava definido lá que ele pagava o plano, ele fechou o plano, agora estou pagando eu um outro, então ele tem que pagar os alimentos mais o plano. Não pode ficar quieta e deixar, ele cortou, então não vou fazer, não vou. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês também, tem muito hospital, como o Hospital das Clínicas, que é muito melhor que qualquer plano de saúde, hein? E é de graça. Estou contando para vocês, porque a minha mãe, ela tem 93 anos, e meu pai era diretor de escola e delegado, e a minha mãe era professora. Então ela tem o Hospital dos Funcionários Públicos, de São Paulo. Só que aquilo lá, pelo amor de Deus, é terrível. Ela quebrou o fêmur há 2 anos, eu fiquei com ela numa maca por 1 dia e meio inteiro, esperando para os médicos fazerem as inspeções gerais. Ela quebrou o fêmur. Aí, quando a gente conseguiu a ordem de internamento, ela entrou numa fila e ficou esperando por 3 dias para internar. Depois, para fazer a cirurgia, demorou mais. E eu notei, gente, com a minha mãe tinha mais 4 ou 5 velhinhas, senhoras, iguais da idade dela lá também, que sofreram o mesmo problema. Só minha mãe sobreviveu, graças a Deus. Mas o pior é que ela caiu agora e quebrou de novo o fêmur. Como está superlotado aquele hospital, ela foi para o Hospital das Clínicas. Um tratamento maravilhoso. Ela fez o outro fêmur agora também, colocou de novo. Só que deu problema lá, sério nela, ela está no oxigênio e não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas, de verdade, é a idade, é aquela situação toda. Então, nem sempre pagar uma fortuna vale a pena. O Hospital das Clínicas é referência. É um dos melhores do mundo. O tratamento deles é fantástico. Então, se a gente não tem como pagar, não adianta ficar sofrendo ou tirar da alimentação. O que vai fazer? Outra situação. Tem plano de saúde muito mais barato por aí? Tem sim. Só que tem uns que são mais delicados para idoso.
Aí vai lá, se escreve uma criança, se escreve lá uma moça. É diferente o tratamento lá. Estou falando assim, não é que é ruim, mas é diferente. Então, tudo isso daí tem de levar em consideração. Seria bom ter um seguro-saúde. Outra coisa é a empresa. Tem muita empresa que não está conseguindo pagar o seguro-saúde. Ou às vezes você se aposenta e você só vai ter seguro-saúde por determinado prazo. Depois você vai ter que pagar o valor real do plano. Tudo isso daí tem que ser pensado. Mas o mais importante é ter uma vida regular, não fumar, não beber, não respirar tanta poluição, tentar, assim, ter uma vida melhor, né? Que tenha mais segurança. O plano de saúde já foi bom. Agora, estão negando muita coisa e eles põem advogado para manter essa negativa. Então, vamos imaginar só. O coitado paga 5, 6, 7 mil reais por mês. Aí precisa fazer uma medicação tipo quimioterapia lá que custa 100 mil reais. O que ele faz? O plano não paga, ele paga, entra com a ação e não recebe. E leva quanto? Leva um tempo imenso para receber, se receber. Então ele já fica desprovido daquele dinheiro que ele pagou e mais esse. Outra coisa que eu venho notando também, que vocês têm que prestar atenção, tem muito médico que não aceita a tabela do plano de saúde. Então o que ele faz? Ele fala para você, olha, eu quero fazer com o plano, mas eu vou cobrar tanto. E cobra um valor por fora. Não é certo daqui. O correto, falando para vocês, é vocês, quando tiver um problema sério, tem plano de saúde, está pagando, tem que entrar pelo pronto-socorro, tem que ser atendido pelo médico do pronto-socorro, que vai indicar o especialista para fazer a cirurgia. Você não vai escolher um médico, mas vai pegar um médico referência, porque ele deve ser um hospital de porte. Aí, se você entrar pelo pronto-socorro e você fizer tudo isso lá, eu tenho certeza que o plano de saúde não tem como escapar de pagar. Agora, se você pegar um médico particular, o que você pagar para ele, às vezes o plano de saúde não reembolsa, ou se reembolsar vai ser um valor bem menor que isso. Noto também que tem muito médico lá, que ele está lá, você vê lá no livro do plano de saúde, que ele está credenciado lá. Aí você vai lá e fala, olha, eu preciso fazer uma catarata, por exemplo, né? Aí você vê que ele não quer receber pelo plano de saúde, ele quer que você paga. E se ele mandar pelo plano, ele vai colocar um valor estratosférico e você vai ficar responsável junto com ele com isso. Então, a gente sabe quanto custa uma cirurgia de catarata lá e sabe que tem um valor real. Ela varia de 1.000, vai até 8.000. E a gente vê que a turma cobra muito caro. Ô, gente, vamos continuar então, vai. Olha, eu estava vendo aqui uns acordos do Superior Tribunal de Justiça. Olha o seguinte, pai não é obrigado a pagar pensão para filho que cursa mestrado. Então vamos pensar o seguinte, olha, qual é o tempo que o pai tem a obrigação de pagar alimentos para os filhos? Bom, primeiro, do 0 ano até os 18 anos, alimentos plenos. O que quer dizer alimentos plenos? Tudo que a criança precisar e que o pai possa pagar. Que ele tem que ter a possibilidade e o filho a necessidade. Agora, não é bem do 0, não. Pode ser bem antes. Se a mulher engravidou, já pegou lá na farmácia que vem a informação que ela está grávida, ele tem certeza que o pai é ele tem direito aos 9 meses de gravidez da mãe. Então, a mãe vai entrar com uma ação, o nascituro, né? Porque eles esperam que nasça com vida. O nascituro de fulano de tal, nome da mãe, entrando com uma ação contra o pai. Ela vai juntar lá a fotografia dele beijando ela, a fotografia dele namorando com ela, a fotografia com ele na praia, a fotografia com ele no motel, a fotografia dos dois, digamos, ele beijando a barriga dela grávida. Essas circunstâncias você vai pedir, vai começar a pagar uma espécie de alimentos. Para quê? Se a criança está barriga, para que alimentos? É para a mãe poder fazer consulta médica, ter aquela assistência durante os 9 meses de gravidez, preparar o partinho da criança. Tudo isso pode ser feito. E, às vezes, o juiz recebe a ação e ele não dá liminar. Mas o pai vai ter obrigação de pagar desde a citação dele, desde que ele tomou conhecimento. Mas vai depender do exame de DNA que vai ser feito quando a criança nascer.
fez o exame, constou que é pai, ele já fica obrigado desde pagar desde o primeiro mês de gravidez da mulher. Não é legal? Bom, essa então, a obrigação do pai de pagar do zero, dos 9 meses, depois do zero, aí vem quando o menino fez 18 anos, já os alimentos vai de 18 a 24, mas já não é total, não é um alimento pleno. São alimentos para ajudar o filho a fazer faculdade. Porque se imagina que um filho com 18 anos para cima, ele vai fazer faculdade. Então, no período da faculdade, o pai tem a obrigação de pagar alimentos. Agora, terminou a faculdade, o menino quer continuar estudando, quer fazer mestrado, doutorado, né? Aí já é por conta dele. O pai não fica obrigado. Isso aí é determinação judicial, a não ser que ele queira pagar. Agora, tem outro caso. O filho conquista direito, hoje em dia, de retirar o nome paterno após o abandono afetivo. Então, é assim, ó. Vamos imaginar que o pai pega e relega o filho. Ele não quer o filho, ó. Você se vira, larga a mão, a vida inteira. O filho pode não querer continuar com o sobrenome dele, deu para entender? Ele vai entrar com uma ação e vai pedir na justiça para tirar o nome do pai dele lá. E o juiz vai conceder. Por quê? Porque o pai nunca deu uma de pai. Nem ajudou, não foi legal. E acabou perdendo até o nome do filho. Imagina a amizade do filho. Nós temos também situações aqui que a gente vê com criança, que é muito sério, que é referente ao problema da visitação. Vamos imaginar que o pai pega e tem direito de ficar dois dias na semana lá com o filho, sábado e domingo, cada 15 dias. Aí o pai pega e leva ele na casa da namorada, larga o filho lá só com a outra sogra dele e some com a namorada nova lá e deixa a criança numa situação ruim. Se a criança verbalizar para a mãe, olha mãe, eu vou lá com o pai, ele me larga lá, eu fico lá numa situação ruim, eu não gosto. Se a juíza contar isso para o juiz, ele perde o direito de retirar a criança. Outra coisa que acontece muito, tem pai que encrespa tanto com a mãe, que ele combina de tirar a criança na escola, digamos na sexta-feira à noite, à tardezinha lá, 17 horas, e devolve, digamos, na própria escola, na segunda-feira de tarde, se é da escola. Então vamos imaginar, o moleque pega e termina a aula lá às 5 horas da tarde e o pai não chega. E ele fica esperando 1, 2 horas lá. Aí liga para a mãe, liga para o pai, a escola, aquelas coisas todas. Aí o pai chega lá, digamos, às 8 horas da noite. Aconteceu uma vez, até possível, mas a segunda já tem de comunicar para o juiz. E tem pai também que na segunda-feira devolve o filho atrasado na escola, com a roupa sem arrumar, às vezes com a mesma roupa que ele usou no período. O pai, a obrigação dele é pegar no horário, vou chegar antes, quando ele retira, e ao mesmo tempo ele tem a obrigação de devolver na escola antes do início das aulas. Lavado, passado e arrumado. Se ele quiser, ele pode pedir até para a mulher lá, para a ex-esposa, olha, me dá a roupa dele para voltar. Ou ele pode ir lá mandar lavar a mamãe, mas se ele não fizer esse tipo de coisa, ele perde o direito de visitação. E isso daí é muito sério. Outra coisa, se ele pegar lá e começar a praticar atos imorais, ou uns namoros meio exagerados na frente das crianças, aí vem a filha lá, olha, o pai estava esquisito com a moça, estava beijando, estava... Se contar esse tipo de coisa para o juiz, ele pode perder também o direito de visitação. Não estou reclamando, mas tem que ter bom senso. Então isso é tudo muito sério para a criança. Vamos imaginar, a criança estava acostumada com o pai e com a mãe dela lá. De repente ele vê o pai dela nos abraços, em umas coisas a mais do que abraço. Não pode. Se acontecer isso daí, ele pode perder o direito de visitação. Às vezes ele vai visitar no visitário, que é um lugar específico para isso, que tem guarda perto. Ou senão ele vai ter de se amoldar a uma situação e começar tudo de novo. Vai lá visitar o filho, lá fica 1 hora e volta, depois fica 2, e vai ainda até conseguir o benefício. Então, o pai tem de manter o direito de que foi combinado. Vocês entendem? Agora, do mesmo jeito, se o pai pega e vê que o filho não está sendo bem tratado pela mãe, que o dinheiro que ele manda lá para os filhos não é dirigido para as crianças,
Se a mãe, sem autorização do pai, tirou ela de uma escola ótima e colocou ela numa escola média, ou regular ou baixa, ou tirou ela de uma escola particular e está no Estado, ela vai ter de rever a pensão. E ela vai ter de explicar para o juiz os motivos pelos quais ela está recebendo e não está dirigindo o dinheiro para a criança. Não estou falando geral, mas tem muito caso aqui que a gente vê que a mãe usa o dinheiro da criança. E isso é crime. Vocês entenderam o que eu estou falando? É crime. Outra coisa que eu queria dizer para vocês que também eu fico preocupado. Tem muita criança que por algum problema da vida lá tem um erro médico e determinado hospital ou determinado médico, por isso, fica responsável pela saúde da criança, pela manutenção da vida da criança e uma espécie de verba alimentar para as crianças. Essa obrigação é eterna, enquanto a criança tiver o problema. Se ela nunca mais sarar, eles vão ter de pagar eternamente. E esse valor tem de ser revisto a cada momento. Vamos imaginar que essa criança fez uma cirurgia e nunca mais conseguiu andar. Ele vai ter de pagar o tratamento da criança, vai ter de dar uma pensão para a criança, que vai se tornar um jovem, depois um adulto, e vai ter de bancar isso tudo, a vida inteira. O médico e o hospital. E outra coisa, aí vocês falam, mas aí se eles não pagarem? Aí o diretor clínico do hospital, o responsável, vai preso, porque é verba alimentar. É um negócio muito sério. Então, a mãe, ela tem toda a estrutura para exigir esse tipo de qualidade. Agora, vamos voltar para o plano de saúde, então. Como é que fica, digamos, o plano de saúde se o pai para de pagar, chega a mãe lá, levando as crianças lá, entrega o plano lá, olha, não foi pago, está cancelado o plano de saúde. O que a mãe tem de fazer? Tem que correr no advogado, ou correr na justiça e pedir um advogado de Estado e mandar restabelecer, ou seja, que o pai restabeleça aquilo que foi convidado. Se ele está obrigado a pagar o plano de saúde, ele tem que continuar pagando. Agora, você não vai ficar quieto e falar, não vou fazer. Claro que sim. Outra coisa que eu vejo no contexto geral, que eu fico até muito chateado, tem muita mãe que fala assim para mim, olha, eu trabalho, eu ganho, eu não quero nada daquele, ele fala assim, daquele vagabundo. Então eu não quero nem pensar para o meu filho, nem vou atrás. Gente, que absurdo. A mãe é uma mera responsável pelo filho. Ela é uma curadora, ele é menor de idade, ele não tem o direito o direito dele está implícito que o pai tem de alimentar. Se a mãe, por orgulho, ou se a mãe não quer os alimentos do pai, ela tem de exigir os alimentos, nem se for o caso legalmente, e ao mesmo tempo, além de exigir, ela quer que esse dinheiro seja depositado numa cadeia de poupança ou no próprio juiz da vara da família. E fica lá até o menino fazer os 18 anos, e aí soluciona o problema. Ele pode comprar um carro, ele pode fazer uma faculdade no exterior. Tem tanta coisa boa que tem. Agora, a mãe não pode abrir mão do que não é dela. Outra coisa, eu vejo muito. A Maria Aparecida de Mari, essa doutora aqui é a doutora de Mariporã, é uma excelente advogada. E, além disso, ela cuida de uma filha que é uma gracinha, e cuida de uma gata também. Boa tarde, doutora Maria Aparecida. Mas, então vocês têm de pensar o seguinte, olha, os alimentos não é para você, mãe. Os alimentos é para a criança, eu não posso abrir mão disso. Outra coisa, como eu também não posso abrir mão de reduzir os alimentos da criança. Vamos imaginar que o pai está devendo 30 mil reais atrasado, a mãe fala, não, eu recebo metade. Ele não pode, ele tem que pagar. Nem que seja parcelado, do jeito que ele possa pagar. Mas o dinheiro não é teu, como é que você vai pegar e vai fazer um acordo com ele? Você vai fazer, olha, tá bom, então você deposita nessa conta aqui, vai depositando o que você está atrasado, mais o do mês. Se ele não pagar, ele vai preso. Outra coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte, olha, os alimentos que você tem para receber, vamos imaginar que o marido pegou e não pagou esse mês, pagou os alimentos da criança esse mês. Normalmente são 3 meses de atraso que gera a prisão. Mas tem muita mulher que larga a mão, ou fala que não quer, aí de repente está com 10 meses de aluguel de alimentos atrasados do filho. Ela só pode pedir a prisão dos 3 meses. Vamos imaginar, nós estamos agora em maio, né? Seria abril, março e fevereiro. Ele só pode cobrar fevereiro, março e abril. Vamos imaginar que era 222, então 6 mil reais.
2.000 por mês. Ela pode entrar com uma ação de execução pedindo os 6.000 mais os que se vencerem e pedir a prisão. Outra situação, são 10 meses. Ela pode entrar com os 10 meses mais todos que se vencerem, mas ela pede ela não quer prender o sujeito. Então ela quer que pague através do patrimônio dele ou do que ele ganha. Aí é possível você pegar e bloquear a conta bancária dele. Tem uma série de diferenças. Qual que é a diferença entre a prisão e essa ação que você cobra e não prende? No caso da prisão, ele tem de ser citado para pagar em 3 dias. Vamos imaginar, tem uns caras que são tão ladinos, tão safados, que na hora que ele sabe que tem o oficial de justiça que está atrás dele para intimar, ele some. Leva 8, 9, 10 meses, 12 meses para eles conseguirem achar o sujeito. Só depois que achar é que começa a correr o prazo dos 3 dias para ele ir preso. Agora, se você entrar com a ação de execução, não pedindo a prisão, pedindo a cobrança através das contas bancárias dele, através do patrimônio dele, através do carro dele, quem é citado no lugar dele é o advogado. É aquele advogado que está defendendo ele na ação de alimentos. Então ele já toma conhecimento através dele e a ação segue muito mais rápida. Aí vocês perguntam, o que vocês querem? O que vai ser o mais importante? Eu faria assim, olha, 10 meses de atraso, né? Eu entrava com uma ação de 7 meses, os 7 meses anteriores, pedindo a execução no patrimônio dele. E os últimos 3 meses pedindo a prisão. Era legal porque você enquadra ele nas duas situações e você tem mais condição de receber. O grande problema da gente aqui é o seguinte, o pai, depois que ele casa, ele separa, ele tecnicamente arruma outra família, começa a ter uma outra mulher, e eles fazem a cabeça dele para não pagar nada. Já foi, já era, os novos filhos, aí ele começa a querer reduzir a pensão dos filhos anteriores por causa dos filhos novos. Textualmente falando, ele não tem a cabeça. Se o cara fez o filho, por que ele não paga direito? Eu vi um caso uma vez que ele pagava uma fortuna para 3 filhas, e justamente por um filho que ele tinha lá, da última mulher que ele teve, ele não queria pagar. Ele fazia de tudo para não pagar a criança lá. E eu pergunto, que culpa que a criança teve de ser filha dele? Então aí está a justiça para superar esse tipo de problema. Bom, vamos falar agora do problema da pandemia. Vamos imaginar que vocês têm um contrato bancário lá e já está preocupado, né? Vamos começar com o plano de saúde. O plano de saúde é assim, ó. Eles não estão nem aí se você tem pandemia, se você está recebendo, se não está. Se atrasou, passou ali 10 dias, eles vão mandar uma notificação para você, dizendo que você está atrasado. Se chegar no mês, eles vão falar que estão cancelando o plano. Textualmente falando, eles são obrigados a atender você por 60 dias, mas tem uns que não cumprem. Então, o que era bom fazer? Era tentar fazer um acordo, tentar ligar para eles, estou atrasado, não me cobra multa, venceu o dia 1º, pagar no dia 10, pagar no dia 15, pedir emprestado para alguém, principalmente se tiver alguém na família que tem um problema de saúde sério. Porque a gente sabe que se a gente for pagar um hospital particular, não vai ter dinheiro para pagar, né? Porque custa muito caro. Então, essa é uma alternativa da gente. A outra é migrar para um outro seguro-saúde. Mas precisa tomar muito cuidado com a pegadinha, porque, na verdade, eles estão vendendo um contrato individual para você, mas está escrito lá com uma cláusula bem pequenininha que ele é coletivo. Eu, na minha vida, eu nunca vi um contrato coletivo de uma vida, mas eles têm. Qual que é a diferença? Está na atualização. A prestação começa bem barato, vamos imaginar, R$ 800. Só que a atualização não é pela tabela da ANS, é pela tabela deles, da Qualicorp. E aí, ó, pode aumentar 20% ao ano, vai chegar numa hora que vocês não vão conseguir pagar. Ou senão vai atrapalhar tanto a vida de vocês que vocês não vão conseguir tocar a vida da gente. Quando eu for procurar um outro plano de saúde mais barato, precisa ver também as condições do plano. Tem plano que ele tem só um hospital, outro só tem 2. Às vezes não tem todas as especialidades. Às vezes é mais dirigido para idoso. Então, cada um tem uma situação. O melhor que a gente tinha para fazer era tentar ver como é que vai fazer. Mas, na verdade, não tem muita opção. E se desistir, tentar procurar um hospital de referência, como a Santa Casa, como o Hospital
hospital das clínicas e aceitar, né, aquela degradação lá de espera, aquela situação toda. Preocupado também com os nossos amigos lá que dependem do Hospital dos Servidores Públicos, que está super congestionado e é triste. Olha, quando eu fiquei com a minha mãe lá 2 dias lá, a gente via as pessoas esperando horas, às vezes um dia inteiro lá para ser uma consulta, e às vezes a pessoa morria lá, esperando atendimento. Aí você via correndo as enfermeiras, quase que atropelava a gente com os carrinhos, porque a mulher infarta, né? Dá aquelas nas pessoas. A pessoa não está lá porque está brincando, está lá porque está passando mal. E você não pode fazer nada. É muito triste. Era bom ter um médico na família, né? Mas nem sempre a gente consegue isso. Outra situação. Eu já falei. Tá parando esse tipo de briga assim na rua, assim, eles querendo obrigar alguém a pôr para dentro, não deixando a pessoa sair na rua, aquelas coisas todas. Mas se vem um policial, normalmente esse tipo de polícia é da prefeitura, e vem lá e começa a querer te pegar e querer te levar para a delegacia, não cria problema. Vai. Se possível, não vai nem algemado, viu? Não enfrenta eles, porque sabe o que eles vão fazer? Se eles não te darem, não prender vocês, vão inventar tanto artigo lá para você, vão falar que você desacatou, vão falar que você agrediu, vão inventar um monte de história. O melhor que você tem para fazer, viu, Yara Passarela, eu estou com saudade de você, o melhor que você tem para fazer é ficar quieto e ir. Aí você conta pro delegado lá, fala, excelência, estava lá sentada lá e me prenderam. Isso aí para mim, e ainda me agrediram aqui. Aí o delegado vai fazer um BO para você também, vai mandar fazer exame de corpo de delito se você se machucou, se tem spray de pimenta, ele vai fazer aquela perícia também nos olhos para ver se não machucou os olhos, ou é lesão corporal isso daí. E esses policiais vão ser responsáveis. Outra coisa que a gente notou também, que eles estavam começando a bloquear as ruas, e depois o prefeito, depois de toda aquela conversa mole dele, aí ele voltou atrás, né? É evidente, gente. Ele começando a impedir que as pessoas transitem assim, normalmente, ele está atrapalhando o médico, está atrapalhando as pessoas ligadas à saúde, está atrapalhando uma pessoa que precisa fazer uma consulta médica. Então, eu acho que isso daqui não tem não é nem normal o que ele está fazendo. Para mim é absurdo. Na verdade, a pessoa tem de se entender que ele tem muito mais risco de pegar essa pandemia na rua do que em casa. Mas tem gente que precisa ter ir lá comprar comida, tem gente que fica cansado de ter que sentar num banco. É normal esse tipo de coisa. E nem sempre é assim que essa polícia despreparada, a polícia da prefeitura é para tomar conta de patrimônio, não é para prender ninguém. Então é muito triste esse tipo de coisa. Bom, então nós já aprendemos um monte de coisa aqui hoje. Se o pai não tem condição de pagar os alimentos, tem que provar isso daí. A mãe não é tonta. Falou, olha, eu não tenho para pagar, não vou pagar esse mês para as crianças, comem todo dia. Mesmo que elas estão em casa, tem que comer. A escola não está pagando, mas tem que pagar um valor também. Então, ele vai ter que arrumar dinheiro. O que você faz? Se não pagar, entra com ação de execução de cobrança e pede a prisão dele. Ele tem de se virar. Eu já vi muito réu, muito pai, que fala que não tem para pagar, o juiz mesmo assim fixa os alimentos e se ele não pagar, decreta a prisão dele e vai preso. Então é tão legal a gente pegar e fazer com que ele, que não pensou na hora de fazer o filho, agora ele tem que ser responsável pelo filho pela vida inteira. E ele tem que levar em consideração o seguinte, se essa criança ela não for uma criança normal, ele tem a obrigação, nos 9 meses de gravidez, de ajudar a mulher, depois dos 0 anos até os 18, alimentos plenos para a criança, depois dos 18 aos 24, se ela estiver fazendo faculdade, aí cessa a obrigação. Agora, daí para frente, se o filho quer fazer doutorado, aí é por conta dele. Era bom ele trabalhar, né? Você não acha? Eu também acho. Agora, se a criança é especial, ele vai ter que pagar alimentos para a vida inteira. Se a criança tem um defeito de nascença que não pode trabalhar, o pai vai ter que bancar ela. Às vezes o pai tem 80 anos e está pagando pensão para o filho. Não tem papo. Agora, com relação à pensão da mulher. Então a mulher se separou,
ela tem uma pensão e normalmente o marido não quer pagar. A responsabilidade é igualzinha. Não pagou, entra com uma execução e pede a prisão dele. Se ela não gostar, porque ela é religiosa e acha que não quer que ele vá preso, e tem pena dele, porque ele não tem pena dela, ela não paga, né? Mas ela não quer ver ele preso, ela entra com uma execução de alimentos sem pedir a prisão, pedindo bloqueio online dos ativos financeiros dele, bloqueio nas aplicações, pedindo para descontar diretamente da conta que ele trabalha. Tem 1 milhão de situações para você poder receber. O que não pode é você ficar quieta e triste. Vamos imaginar, já falei de novo, que no plano de saúde das crianças ele ficou obrigado a manter o plano de saúde. E ele vai lá e tira o plano. Comunica para o juiz da mesma situação, ele não está pagando, ele não está alimentando, vai preso. Ele vai ter de fazer a mesma situação e vai pôr. Outra coisa, ele tira a criança de um plano de saúde que ela estava lá, X, e coloca lá embaixo, muito ruim. Ela vai falar, não, olha, o plano era tal, está escrito lá, e ele passou inadvertidamente para esse outro plano que é muito mais barato, que não serve, que não é. O juiz vai obrigar a ele a estabelecer. Agora você, mulher, você tem uma pensão alimentícia, vamos imaginar 2 salários mais o plano de saúde. Ele vai lá e para de pagar o plano de saúde e cancelou. Ele vai ser obrigado a pagar para você a pensão mais o valor do plano que ele deixou de pagar. Se não pagar, vai preso. Não é que eu quero ficar preso, não, mas vai. Outra coisa. O marido está em casa, o companheiro está em casa, a amante está em casa e começa a agredir a esposa. Então a vizinhança inteira, só vagabunda, só não presta, você não sei o quê. Delegacia da mulher, é cana para ele, não tem conversa. Se o sujeito ousar bater no você, ousar, delegacia da mulher, de lá sai para fazer exame ML, já pede uma restrição se ele não for preso. Hoje não tem papo. Bateu em mulher, agrediu verbalmente, vai dançar. Outra coisa, o grande problema que eu vejo nesses processos é que a mulherada perdoa e chega lá para o juiz na hora dele ser condenado e fala, excelência, ele não estava me batendo, eu caí da escada, eu fui no tanque, bati a cabeça no tanque. É burrice que você está fazendo isso. Eu já vi cliente que morreu assassinada porque ela perdoou o homem um monte de vezes até que ele matou ela. Então não dá para fazer esse tipo de coisa. A pessoa tem de responder se existe uma tipificação penal naquilo que ele fez. Ninguém quer ver ninguém preso. Mas se ele chegar a ousar bater em você, ele merece ir para a cadeia. E se você não fizer isso daqui, ele vai fazer em você, ele vai fazer no outra, na outra, na outra, e de verdade vai ser muito ruim. Dr. Gilberto está aí também, é um prazer, é o maior promotor de justiça que eu conheço, adoro ele. Então, gente, pensa no seguinte, ó, respeito é bom. Não aceite agressão verbal nem agressão física. Se o sujeito faz isso, ele pode fazer nos teus filhos, ele pode fazer na outra mulher. Entrega ele logo. Deixe ele responder na justiça. Na hora que ele enfrentar um promotor de justiça ferrado, que é o doutor Gilberto, e ele enfrentar um juiz daqueles pesado, ele nunca mais vai fazer isso. E a maravilha de tudo isso, gente, é que uma pessoa casa e construir uma família para ter um lar e para ser feliz. Não para ficar num tanque recebendo pancada. Um abração para todo mundo e até quarta-feira que vem. Fique com Deus.